E na cerimônia de recepção ao presidente francês Emmanuel Macron em Brasília, Lula mudou o tom sobre a Venezuela e pela primeira vez criticou o processo eleitoral do país. A fala é em linha com uma nota do Itamaraty divulgada nesta semana. Vamos ouvir o que disse o presidente Lula? Eu disse ao Maduro, garanta que seja mais democrática, porque é importante para a Venezuela voltar, sabe, ao mundo, sabe, com normalidade. Bem, eu fiquei surpreso com a decisão, primeira decisão boa da candidata, que foi proibida de ser candidata pela Justiça, indicar uma sucessora. Achei um passo importante. Tá? Agora, é grave que a candidata não possa ter sido registrada. Ela não foi proibida pela Justiça. Me parece que ela se dirigiu até o lugar e tentou usar o computador local e não conseguiu entrar. Então, foi uma coisa que causou prejuízo a uma candidata. Não tem explicação jurídica, política, você proibir um adversário de ser candidato. E o presidente da França, Emmanuel Macron, que estava com Lula no evento, endossou a posição do presidente brasileiro. Vamos ver? Le cadre dans lequel ces élections sont en train de s'installer ne peut pas être considéré comme démocratique. Tout faire pour convaincre le président Maduro, son système, de réintégrer tous les candidats qui se présentent et ensuite créer les conditions les plus transparentes d'organisation de ces élections par des observateurs régionaux et internationaux. Il ne faut pas aujourd'hui désespérer, si je puis dire, mais la situation est grave et elle s'est dégradée par cette décision qui a été prise. E o Conselho Eleitoral da Venezuela acusou os Estados Unidos de tentar desprestigiar as instituições democráticas venezuelanas. Num comunicado publicado no X, que é o antigo Twitter, o Conselho rejeitou o que chamou de questionamentos insolentes e falsos do Departamento de Estado americano sobre as eleições na Venezuela e chamou o sistema eleitoral americano de obsoleto e ineficiente. Lembrando que estamos falando de uma das maiores democracias do mundo quando a gente fala de Estados Unidos. Vamos trazer o nosso analista de internacional, Américo Martins, que quem entende desse assunto é ele, Brasil. Américo Martins vem conversar com a gente ao vivo e vem trazer o parecer dele, mas principalmente quero te ouvir sobre a avaliação da fala do presidente Lula, uma fala que pela primeira vez, desde que a gente tem acompanhado o presidente Lula, desde que ele assumiu esse terceiro mandato, vem uma fala com um tom realmente de crítica por parte dele especificamente às eleições na Venezuela. Não é? Muito bom dia para você. Bom dia, Muriel. Bom dia a todos. O presidente Lula basicamente se rendeu aos fatos, mas ele acertou no tom e também na crítica à Venezuela, na mensagem crítica à Venezuela. Foi, como você disse, a primeira vez que o presidente fez essa crítica. Era importante que ela tivesse sido feita até antes, já é uma crítica tardia, mas antes tarde do que nunca, não é, Muriel? E ele acerta no tom porque ele vai exatamente no ponto. Ele diz que não existe nenhuma explicação política ou jurídica para impedir que uma candidata que não tem nenhum problema com a justiça se registre a sua candidatura. Ele também acertou no tom ao fazer uma crítica dura, dizer que é grave essa situação. Ele basicamente endossa a nota que ele já tinha aprovado anteriormente, obviamente, que foi emitida pelo Itamaraty no início dessa semana, dizendo que via com muita preocupação esse processo eleitoral na Venezuela. Então é possível criticar o presidente por ter demorado muito, talvez, para fazer essa crítica, mas ele ali se rendeu aos fatos. Não tinha nenhuma outra alternativa e tinha que fazer isso. Isso também mostra, Muriel, que o presidente começa a perder a paciência e começa a perceber que o processo na Venezuela está muito longe de ser um processo democrático. Como ele mesmo disse nessa entrevista ao lado do presidente Macron, que tinha alertado ao ditador Maduro. Ele tinha dito a Maduro que era importante que o processo fosse o mais democrático possível e agora ele está vendo que esse processo não é democrático. É um processo que está sendo desenhado para manter o Maduro no poder. Então, primeiro foi impedida a Marina Corina Machado de se candidatar. O presidente, inclusive Lula, fez um comentário dizendo que ele passou por uma situação semelhante, que ele indicou um outro candidato, que foi o Fernando Haddad, hoje ministro da Fazenda, acabou perdendo para o ex-presidente Bolsonaro nas eleições. Ele elogiou a Marina Corina Machado por ter escolhido a Corina Iores para substituí-la, que foi o mesmo gesto que o presidente Lula fez, e aí ele não tinha outra alternativa a não ser criticar
duramente a Venezuela, dizendo que essa é uma situação muito grave. Isso, em linguagem diplomática, vinda de um chefe de Estado, é uma mensagem bastante forte. E por que eu digo que ele acerta no tom também, Muriel? O Brasil é uma potência regional e, como potência regional, tem que manter diálogo com todo mundo. Não adiantava ele chegar lá e começar a fazer uma mensagem muito mais dura, pessoal, por exemplo, contra o Maduro, porque aí ele queimaria pontes, fecharia portas e o Brasil perderia a possibilidade de influenciar o processo eleitoral na Venezuela, que é o que o presidente tentou fazer ontem, não interferindo no processo venezuelano, mas dizendo que o Brasil está atento e que o Brasil tem interesse que o processo seja democrático. É isso que o Itamaraty, que o Ministério das Relações Exteriores gostaria que acontecesse. Então o presidente não queimou pontes, mas fez uma primeira crítica que pode ser tardia, mas acertou no tom e exatamente no ponto, ao dizer que não existe nenhuma justificativa para isso. Qual é o tipo de regime que impede que um candidato da oposição se registre para disputar uma presidência, Muriel? Exato. Ditaduras. Exatamente. Agora, Américo, a gente tem acompanhado os posicionamentos de Lula e agora ele decidiu falar sobre isso e percebeu, aparentemente, que não está sendo democrático esse processo eleitoral na Venezuela. O presidente Lula percebeu só agora que realmente não está sendo democrático ou existe uma mudança de estratégia por questões eleitorais, pensando também em popularidade e também por questões convenientes, levando em consideração a política? Essa mudança de postura por parte não só do Itamaraty, mas principalmente do presidente Lula, pode vir de que lado? Pode vir a partir de qual explicação na sua avaliação, Américo? São vários fatores, na verdade, Muriel. Não há nenhuma decisão que o presidente Lula hoje tome que não leve em consideração a sua popularidade. Obviamente, ele precisa estar sempre atento a isso, o governo está sempre atento a isso, então esse pode sim ter sido um elemento. Mas eu acho que mais importante do que isso foi o fato de ter ficado muito claro que o Maduro não tem a menor intenção de fazer eleições democráticas. O presidente Lula é um homem muito experiente, os nossos diplomatas no Itamaraty estão entre os melhores do mundo, eles sabem o que está acontecendo exatamente na Venezuela. É que neste momento chegou um ponto em que é indefensável, não existe a menor possibilidade de se defender o que está acontecendo lá. Justamente, aí eu chamo a atenção de novo, porque eu digo que o presidente acertou no tom e na mensagem. No tom, porque ele manteve portas abertas, manteve pontes ali para eventualmente influenciar positivamente a questão política da Venezuela, mas ele também foi no ponto. Não existe justificativa possível, nem do ponto de vista político, nem jurídico, para impedir a candidatura da Corina Iores. Então ele vai direto ao ponto. Não existe nenhuma justificativa, não existe nenhuma outra alternativa para o Brasil, que é essa potência regional, a não ser se posicionar dessa forma. De novo, é possível ainda criticar que isso foi muito tarde, demorou muito tempo, mas é melhor ser tarde do que nunca. Finalmente, o presidente Lula se colocou com firmeza, se colocou num tom não belicoso, se comportou como líder de um país que é um líder na sua própria região. Então, foi um momento importante. Pode ter, sim, claro, levado em consideração elementos internos, como sua popularidade, como outras coisas, mas eu acho que o cálculo final foi: não interessa ao Brasil que o processo democrático na Venezuela não seja, que o processo eleitoral na Venezuela não seja democrático e que acabe se consolidando uma ditadura na nossa porta. É isso. Muitíssimo obrigada, viu, Américo, pela análise que você traz para a gente. Vamos conversando ainda ao longo dessa edição do Novo Dia.